Olha, eu vou falar a melhor parte da nossa vitória é ver o desespero do outro lado. Como é bom ver fascista desesperado. E o melhor é que quando eles ficam desesperados, eles cometem crimes. Porque, olha, quando a gente perdeu a eleição em 2018, todo mundo que tinha algum senso na época, muita gente ainda estava enganada, ficou desesperado. Mas a gente não saiu cometendo crimes. Você viu alguém de esquerda sair cometendo crime? Não. A gente aceitou a derrota e foi fazer resistência, oposição. Ok, eles não. Eles saem cometendo crimes. E aí, o que acontece? Eles vão dando tiros no pé, um atrás do outro. Pois bem, ontem, o que aconteceu ontem? Ontem, um canal cujo dono é muito amigo do Eduardo Bolsonaro há mais de 10 anos, um canal argentino chamado La Derecha Diário. La Derecha Diário é um canal de um fascista chamado Fernando Serimedo. Esse canal começou a disseminar fake news sobre as urnas eletrônicas. Fez uma mega live que foi promovida pelo Gabinete do Ódio, e eu vou falar, o Gabinete do Ódio está engajando como jamais em sua história. Gente desesperada engaja muito. E aí, eles disseminaram o endereço dessa live, e a live estava sendo assistida por mais de 450 mil pessoas simultaneamente, quase todos brasileiros. O canal argentino sendo assistido por brasileiros. E aí lá o rapaz falando num portunhol, para os brasileiros entenderem, né? Que ele não vai falar em espanhol com sotaque argentino, que aí ninguém entende duas palavras do que ele fala. Então, o rapaz foi lá falando portunhol, disseminando fake news sobre as urnas. Ele pegou um documento que está circulando, ó, desde antes da eleição, um documento com fake news sobre as urnas eletrônicas. Ele traduziu isso para o espanhol e foi lendo para os brasileiros como se fosse uma coisa nova. É um documento que, obviamente, não tem assinatura, porque senão a pessoa estaria presa, e que já foi desmentido até pelo Exército. Veja bem, o Exército desmentiu o documento, isso antes da eleição. Ok. O que acontece? Acontece que vários bolsonaristas começaram a promover essa live fake. Uma coisa é eles promoverem usando os robôs do Gabinete do Ódio, que até o TSE pegar, tudo mais, tirar os grupos demora muito. Outra coisa são deputados eleitos, parlamentares, bolsonaristas influentes, colocando o endereço da live, falando sobre a live, promovendo a live direto ou indiretamente nas suas redes sociais. Aí não. Aí dá para identificar quem foi. E aí, Nicolás Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil, e olha que nem concorria pelo maior colégio eleitoral, concorreu por Minas, ele promoveu a live no Twitter dele e no Instagram dele. Pois bem, o Nicolás Ferreira se deu mal, porque agora, enquanto eu tô gravando o vídeo, já faz mais de 12 horas, que isso foi ontem, os dois Instagram dele, olha, ele tinha 6 milhões de seguidores no Instagram, o cara é como se fossem esses influencers aí de Big Brother. Mais do que muitos BBBs aí ele tem de seguidor. E no segundo Instagram dele ele tinha quase 3 milhões. Os dois foram desativados. O Twitter dele, eu não lembro quantos seguidores, mas também era 3, 4 milhões, também foi desativado. E o TikTok tá para ser desativado também. Quer dizer, ele perdeu. E o Facebook também já foi. Ele perdeu todas as redes sociais. Cara com milhões de seguidores. Vamos lembrar que essa semana a Carla Zambelli, 9 milhões e meio de seguidores contando todas as redes, também perdeu todas as redes sociais. Só que não foi só o Nicolás Ferreira. E o tiro no pé dele não vai custar só as redes sociais dele, não. Também foi o Gustavo Geyer. Gustavo Geyer é um youtuber que está em desespero. Desespero eu sei que ele está porque ontem ele deletou mais de 450 vídeos do canal dele. Você vai lá no canal dele no YouTube hoje, não tem nenhum vídeo dos últimos 35 dias. Nenhum. Ele só deixou vídeo em que ele tá todo paz e amor, os vídeos dele bravão, assim, deletou tudo. Sumiu tudo ontem. Não se preocupa, Gustavo, o pessoal do TSE já tem seus vídeos, olha, mas faz muito tempo. Não se preocupa que a sua hora vai chegar. Pois bem, ele também promoveu a live, não no canal do YouTube dele, mas nas redes sociais dele, e ele teve as redes sociais, as outras, do YouTube, pelo menos até o momento não, deletadas. Esse Gustavo Guerreiro tem o mesmo número de inscritos praticamente que eu. Inclusive, eu lembro que quando o primeiro youtuber que disseminou fake news sobre mim foi ele. Faz uns 2 anos, quando eu comecei a colocar outdoors nas ruas do Brasil contra o Bolsonaro, ele falou, ele é de Goiânia, eu fiquei sabendo por conta disso, que ele falou num vídeo dele que, olha, eu tentei colocar um outdoor para o Bolsonaro em Goiânia, mas não dá, porque um tal Thiago dos Reis contratou 400 outdoors na cidade até o fim do ano. Isso era maio. Ela falou que eu contratei 400 outdoors em Goiânia contra o Bolsonaro até o fim do ano. Quem está financiando esse psicopata? Me xingou de tudo que é nome. Eu falei, meu, que loucura! Que cara maluco. Pois bem, esse aí. Só que aí, veja bem, não apenas vão perder as redes, a coisa vai ficar bem pior para o senhor Gustavo e para o Nicolas, assim como para a Carla Zambelli. Só que a Carla Zambelli
é um conto à parte. Pois bem, o pessoal do PT, eu falei com algumas pessoas no PT, e eles foram verificar e garantiram, ó, o PT vai pedir a cassação deles e da Carla. A cassação da candidatura, se forem diplomados, a cassação já do mandato, vão se ferrar. Esses aí, eles estão ferrados. Porque eles estão disseminando fake news contra as urnas eletrônicas. Veja bem, esse Gustavo é um dos deputados federais mais bem votados proporcionalmente. Teve 200 mil votos em Goiás. O Nicolas Ferreira é o deputado mais bem votado. Vamos lembrar, o PT não tem deputados que são no recorde de votação. Bom, talvez porque o Thiago não pôde ser candidato. Mas não tem porque o PT coloca muitos candidatos. O PT tem vários candidatos. O bolsonarismo usa a estratégia de colocar um ou dois para puxarem votos, e aí eles conseguem eleger na rabeira deles 3, 4, 5 fascistas que ninguém conhece muito bem. Por isso que eles são tão traídos também. Esses aí que ninguém conhece, não tenha dúvida, foram eleitos na rabeira do Nicolas e vão apoiar o Lula. Porém, tem um problema. Quando eles são cassados, os votos neles são tornados nulos. Então, o Nicolas Ferreira sendo cassado, temos aí pelo menos 3, 4 deputados do PL que vão perder o mandato. Aquela Zambelli sendo caçada também, mas 2 ou 3 aí do PL vão pro ralo. O Gustavo Guerra também, mas 2 ou 3 aí do PL que se elegeram com ele também vão pro espaço. Então a coisa vai ficar bem feia pro bolsonarismo nos próximos meses. Vamos lembrar, já há jurisprudência para cassação deles. Em novembro de 2021, eu lembro que fiz um vídeo aqui, nossa, como eu tava rindo naquele dia, que eu assisti o julgamento inteiro e lavou a minha alma o jeito que falou o Alexandre de Moraes e o corregedor do TSE, que era o Luiz Salomão. Eles cassaram o deputado Francisquini, que também tinha sido o deputado mais votado proporcionalmente, veja bem, na história do Brasil, deputado estadual do Paraná. O Francisquini, no dia da eleição do ano passado, quando estavam fechando as urnas lá para as 4, 5 da tarde, estava fechando mesmo as urnas, ele fez uma live de 1 hora em que ele disseminava fake news sobre as urnas eletrônicas, falava de fraude e tudo mais. Demorou 3 anos. No dia do julgamento, tanto o Alexandre quanto o Luiz Salomão, e os outros, pelo menos 2 ou 3, assim, verbalmente concordaram, falando, realmente concordaram, disseram, olha, a gente não pode ficar demorando 3 anos para julgar alguém que que fez fake news contra as urnas, que está atacando o sistema democrático brasileiro. Atentar contra as urnas é um ataque direto contra a democracia, porque a democracia se faz através das urnas. O caminho para a democracia são as urnas. Aí, palavras dos ministros, eu lembro até hoje, hein? Faz o quê? Quase 1 ano. Estamos aqui em novembro, então faz 1 ano. Pois bem, aí eles falam e caçam. Por unanimidade foi caçado, tá inelegível por 8 anos, e o União Brasil, era do União Brasil, o Francisquini, perdeu 5 deputados estaduais no Paraná. Toda a maioria lavajatista bolsonarista foi pro ralo lá no Paraná, na Assembleia Legislativa. Ok, porque 5 era muita coisa. Tá, lá tem 15, 18 deputados, não lembro quantos tem lá. Pois bem, não é importante agora. O importante é o seguinte, essa jurisprudência pode ser utilizada e vai ser utilizada para caçar o Nicolas Ferreira, o Gustavo Guerra e aquela Zambelli. Principalmente o Geyer e o Nicolas Ferreira. Por quê? Porque os dois, eles atentaram direto contra as urnas eletrônicas. Aquela Zambelli tem vários outros crimes eleitorais, mas esses dois aí, eles atentaram direto. A live do argentino falava, por exemplo, que urnas eletrônicas de 2020 para trás, que elas não seriam auditadas. Olha, não dava para auditar a urna porque só as urnas de 2020 podem ser auditadas, as outras não. Um dos motivos de briga do Exército com o TSE, isso em abril. E eu lembro que eu fiz um vídeo aqui sobre isso em junho ou julho, dando risada. Por quê? Porque um dos motivos, quando o Fachin ainda era presidente do TSE, não era ainda o Alexandre, era o seguinte, o Exército fez um relatório de 88 páginas, com 88 questões, para o TSE. Eu lembro que eu li aqui algumas delas e falei, gente, isso parece piada de mau gosto. Esses vagabundos estão tentando atentar contra a democracia. Uma delas, que é uma das poucas que eu falei assim, olha, o TSE vai fazer isso, olha, as urnas eletrônicas de 2020 nunca foram auditadas. Aí eu lembro que eu fiz aqui um vídeo em junho, julho, agosto, por aí. Já era o Alexandre, então foi em agosto. Que eu falei, olha, o Alexandre de Moraes enquadrou o general Paulo Sérgio, e o Paulo Sérgio ficou pianinho com um papo golpista. Ele tava com um papo golpista até semana passada e parou. Lembra que eu falei isso? Se você acompanha o canal em agosto, você vai lembrar. Eu falei, olha, o TSE pegou aquelas perguntas lá do Exército e rasgou
Só vão fazer algumas poucas coisas que não tem relevância praticamente nenhuma. Por exemplo, auditar as urnas de 2020. As outras todas já passaram, é a mesma auditoria. Aí fizeram uma auditoria pública com hackers, e quem não enviou hackers? O Exército. O Exército não enviou os hackers. Polícia Federal enviou, todo mundo que sempre enviou. O Exército nunca enviou hacker, nunca estava nem aí para as urnas. Também não enviou. Pediu auditoria e não foi lá ver. Pois bem. Quer dizer, o Exército tinha falado exatamente o contrário. Tinha falado, olha, as urnas anteriores a 2020 são auditáveis. A de 2020 é que nunca foi auditada. Aí foi. Tá, tudo auditável. Aí vem um argentino com esse relatório que já está circulando, viralizou, depois murchou. Aqui é fake news com o bolsonarista. Viraliza, e aí murcha. Aí vem lá o argentino e lê lá, ele traduz pro espanhol o negócio e vai lendo a mesma abobrinha e fala, não, é que as urnas de 2020 são as únicas auditáveis, o contrário do que falou o Exército. O Exército já tinha desmentido. Não só esse ponto, mas quase todos os pontos. O Exército falou, não, estão usando ainda o nosso nome para isso, que não, foi o contrário do que a gente falou, gente. Olha, aí vão lá esses parlamentares. Por quê? O que eu tô vendo é que o bolsonarismo tá aproveitando para ganhar dinheiro em cima desses milhões de desesperados e para tentar tumultuar. Hoje, quem mais incentiva o Jair Bolsonaro a não desistir, a continuar no poder, é o Eduardo Bolsonaro. Eu fiquei assim, pasmo. Por quê? Porque o Flávio tem o caso das rachadinhas, e sem o Bolsonaro no poder, a chance do Flávio ser denunciado, condenado, tudo mais, é muito grande. Para piorar, o Flávio vai ser julgado direto na segunda instância. Sendo julgado na segunda instância, ele já é tornado inelegível. Lei da ficha limpa. Se ele não tivesse recorrido, porque o pai dele era presidente, era melhor para ele subir de instância. Agora não é mais presidente, então é pior para ele subir de instância. Se ele não tivesse recorrido para o processo dele ter foro privilegiado de deputado estadual, ele seria julgado na primeira instância. Sendo condenado, até ele ser condenado na segunda, ia demorar 4, 5, 6, 8 anos. Aí ia tentar um acordo, alguma coisa assim, que a gente sabe como é político corrupto. Agora não, é na segunda instância e a coisa tá fervendo. Então o Flávio Bolsonaro tem motivo para ter medo. O Carlos tá ferrado. O Carlos tem ataque contra a democracia, tem o gabinete do ódio, tem todo tipo de coisa que você puder imaginar, fora as rachadinhas também. O Eduardo, de todos os filhos, é o único que não tem tanto problema assim. O caso das rachadinhas, no gabinete dele nunca foi investigado. Fazer um rodízio de rachadinha de funcionários fantasmas. O dele não foi investigado até agora. As denúncias contra ele são denúncias de ataques contra a democracia, mas não chegam nem perto da gravidade do Carlos Bolsonaro. Tem uma investigação, obviamente, no STF contra ele no inquérito das fake news e nos atos das milícias digitais. E citam nominalmente o Eduardo Bolsonaro, mas perto dos irmãos, eu vou falar, ele ia ser o último a ser preso. E ele é o mais desesperado. Então imagina o desespero dos outros, também deve estar alto. E ele está tentando convencer, ele armou essa live com um amigo dele argentino. A extrema-direita tem muitas conexões internacionais. Então agora, o PT vai entrar com pedido de cassação dos dois em calma, muita calma. Demora, viu? Demora. Tem que ter o pedido, aí vai ter investigação. A investigação demora alguns meses. Aí nessa investigação eles têm que depor. Aí depois tem depoimento de outras testemunhas, se é que vai haver. Aí oferece denúncia, aí começa o processo, aí eles se defendem, tudo mais, aí é cassado. O processo vai ser direto no TSE, que eles são deputados federais eleitos. Não são ainda deputados federais, mas como são deputados eleitos, vai ser direto no TSE, não vai precisar passar por instância inferior, não. Então, calma, muita calma, que a coisa vai ficar bem feia para eles. E o próprio Alexandre e o ex-corregedor do TSE já avisaram, olha gente, a gente não vai mais ficar demorando 3 anos para caçar, não. E o cara ficou o mandato inteiro fazendo abobrinha, fica impune praticamente. O cara ficou 3 anos ganhando salário, ganhando tudo. Não foi nem condenado a devolver os salários. Então, vamos caçar rápido. Então, aí 1 ano no máximo esses aí estão caçados. Se não for antes, viu? Tem uma boa chance de serem antes, que eles continuam cometendo crimes. Eles não param de cometer crime. É igual o Daniel Silveira, cometeu um crime. Teve as redes sociais suspensas, vai cala a boca. Não. Ele continuou. Aí ele nem tinha mais rede social, resolveu gravar um vídeo que era pra não mostrar pra quase ninguém. Mas aí, obviamente, o vídeo foi publicado depois em YouTube, em canais ligados a ele. E aí, ele foi preso. Aí depois de ser preso, calou a boca? Não calou. Foi lá e gravou outro vídeo, foi preso de novo. É isso, os caras são muito burros. Roberto Jefferson. Agora você acha que Nicolas
o Gustavo Guerra vão calar a boca? Vamos ver se vão. Duvido, vamos cometer mais crime. A Carla, a Carla é a mais esperta. Ela comete o crime, depois ela submerge. Agora fugiu para os Estados Unidos, está caladinha. Depois ela volta, comete mais um crime e submerge, para ver se não vai presa. Só que ela passou um pouco do ponto, um pouco. Passou do ponto milhões de vezes. Mas agora, correr armada, tudo mais, aí ferrou, porque aí toda a opinião pública já está contra ela. Quando o Alexandre decretar a prisão dela, vai ser festa nacional. Mas calma, tudo no seu tempo, viu? Ó,